do programa Experiências, gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da Laclava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E eu tenho aqui hoje dois convidados muito especiais, dois grandes atores. Gente, vocês vão adorar. Eles estão reestreando essa peça maravilhosa. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dos dois. Um deles, inclusive, já deu entrevista aqui para o nosso programa, contando histórias maravilhosas. E hoje nós temos ele novamente. Que honra, que prazer. Gente, ele é uma pessoa maravilhosa, um grande ator, um dos melhores do Brasil. Com vocês, vamos iniciar a nossa entrevista com Del Garcês. Minha querida amiga Malu Maciel. Eu tenho muito orgulho de poder chamá-lo de meu amigo. Inclusive, a gente até brinca, eu chamo ele de meu irmão, porque eu tenho um carinho por ele. Eu conheço ele há tantos anos. Que honra tê-lo aqui hoje. Obrigada. Honra minha, irmã do peito, do coração. Vamos contar aqui para o nosso público, querido, que peça é essa que você está reestreando agora com Soraya Arnone, sob a direção de Ricardo Torres? Então, essa peça tem 7 anos que ela está em cartaz, nós estamos em 2022, começou em 2015, que conta a história e a importância fundamental de Luiz Gama na luta pela abolição, na luta pela igualdade de direitos, pela justiça, e não somente conta a história dele, a contribuição, a gente contextualiza, traz para hoje, mostrando que a luta do Luiz Gama é fundamental, é necessária, é permanente. A gente vive num mundo tão preconceituoso, tão racista, que exclui, né, que criminaliza essa população preta que foi durante tantos séculos escravizada injustamente. E nós estamos aí há 7 anos em cartaz, levando a história desse verdadeiro herói brasileiro, Luiz Gama. Gente, e ele está aqui vestido de Luiz Gama. Quando eu cheguei aqui e vi o Del desse jeito, eu fiquei até emocionada. Eu falei assim, muito prazer, Luiz Gama, eu sou amiga do Del Garcês. Luiz Gama foi o primeiro advogado negro do Brasil. A primeira vez que eu assisti essa peça, eu me senti envergonhada, porque eu não conhecia quem era Luiz Gama. Isso deveria estar nas escolas. Exatamente. Quem é Luiz Gama? Porque ele é um herói. Ele advogava para os negros gratuitamente. Ele ajudou, na época, né, que eles eram escravos, ele ajudava. Muitos deles eram livres, mas, porém, escravizados injustamente. Aliás, todos eram escravizados injustamente. Então, essa história é linda. E a história desse advogado, vou dar um pequeno spoiler, ele foi vendido pelo pai, né, meu querido? Exatamente. Ele nasceu livre, em plena época da escravidão, filho de Luísa Maim, uma líder das revoltas dos escravos na Bahia. Nasceu livre, filha da própria Luísa Maim e de um português. E quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele vende ele para quitar uma dívida de jogo. Ele vem para o Rio de Janeiro, daqui, como ele posteriormente diz, ele é remetido, ele vai para São Paulo e lá com 17 anos de idade ele é alfabetizado, aprende a ler e escrever e apenas 4 anos ele se torna um dos grandíssimos conhecedores, né, sobre a área do direito, da justiça, e ele começa a advogar, ele obtém uma licença especial para advogar, nos tribunais ele prova ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele e liberta para muito mais de 500 escravos, baseado numa lei, a lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. No entanto, essa lei não era cumprida, jamais, infelizmente. Ele ressuscita essa lei, assim como tantas outras não são cumpridas no Brasil, infelizmente. Exatamente. E aí ele se torna o maior advogado, o primeiro advogado das pessoas escravizadas no Brasil, é a primeira pessoa a escrever sobre a literatura brasileira, preta brasileira. Em 2015, através da OAB, a OAB faz uma reparação histórica, nomeia oficialmente o Luiz Gama como advogado
oficialmente, coisa que até então ele não era reconhecido. Olha. Em 2018, por leis federais, ele é nomeado patrono da abolição, inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Mas para chegar a tudo isso, passou por muitas e muitas dificuldades, ameaçado de morte, os verdadeiros apagamentos. Enfim, é uma história exemplar, uma luz para todos nós. Ele é um herói brasileiro, gente. Ele tinha que estar em todos os livros de histórias. Desde que a gente é pequenininho, tinha que aprender sobre Luiz Gama, né? Mas agora você está trazendo isso para a população. Graças a você, inclusive depois que você trouxe esse personagem, a Rede Globo te contratou para representar o Luiz Gama na telinha, Isso né? devo também a toda a minha equipe, ao nosso diretor Ricardo Torres, que também me ajudou muito na dramaturgia desse texto, a atriz Soraya Arnone, que está aqui comigo no palco, dividindo o palco há bastante tempo, a própria Nívia Ellen, que foi que naquele início ali esteve conosco, mas há 3 anos atrás ela casou, foi embora, mas nós estamos juntos aí contando essa história desse herói e um monte de homenagem, prêmios, medalha Pedro Ernesto que eu ganhei, como você falou agora, o convite para fazer o próprio Luiz Gama na novela Nos Tempos do Imperador, na Rede Globo, novela das 6, foi um sucesso, o que me rendeu, assim, convite para fazer essa novela que eu faço atualmente hoje na Globo, que é Mar do Sertão. Ele está em Mar do Sertão agora arrebentando, né, meu querido? Parabéns! E quero parabenizar também, como você falou, o diretor da peça, Ricardo Torres, a sua companheira de cena, que vai estar aqui falando com a gente, a Soraya, daqui a pouquinho. Linda ela, maravilhosa. Vocês dois juntos, vocês arrebentam aí contando a história de Luiz Gama, Obrigado. né? E parabéns a você por esse trabalho lindo, que agora está toda quinta-feira no antigo Petra Gold, que é o Teatro Sala Marília Pêra, no Leblon. Exatamente, esse mês de outubro, nós temos hoje, dia 6 de outubro, temos o dia 13 e o dia 27, essas quintas-feiras, às 20h30. Lembrando que nós teremos uma outra temporada já, em novembro, no mês da Consciência Negra, no Centro Cultural Justiça Federal, na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, as 2 últimas semanas. Lá às 19 horas, sexta, sábados e domingos. As 2 últimas semanas de novembro. Isso. Gente, vai estar aparecendo aqui na telinha para eles, para poder prestigiar, porque essa peça é imperdível. E, meu querido, além dessa peça maravilhosa, e além desses 2 personagens que a gente já falou que você fez, você também trabalhou em O Cravo e a Rosa, que reprisou há pouco tempo, né? Exatamente, acabou esses dias, foi semana passada que estava aí, acabou a reprise, já pela 5ª vez, 6ª vez, a novela é um grande sucesso, foi em 2000, isso tem 22 anos, e uma curiosidade é que essa novela que eu estou fazendo hoje, Mar do Sertão, também foi escrita, né, pelo Mário Teixeira, né, que escreve Mar do Sertão, escreveu Cravo e a Rosa, junto com o Valci Carrasco. 22 anos depois, a gente se reencontra, eu e o Mário Teixeira, nessa novela Mar do Sertão agora, que é um sucesso. E também tem reprise minha também, né? Você tem outras reprises, pois né? Está reprisando, acho que na Rede Família, a Escravizaura que eu fiz na Record. Estava passando também recentemente a própria Escravizaura, paralelamente a essa exibição na TV Brasil. Está reprisando, olha que louco isso é inédito. Olha! Carrossel que eu fiz no SBT. Gente! Então, você está no ar em todas as emissoras. Canavial de Paixões passa aí no site do SBT. Então, é isso, o negócio está aí presente. Parabéns, você merece, meu querido. Gente, além de um grande ator, eu falo uma coisa para vocês. Que ser humano que é o Del Garcês. Posso dizer o mesmo de você, não posso, Malu? Ah! Com certeza, a recíproca é verdadeira. Gente, ele é um grande ser humano. Eu tenho uma honra de ter você aqui no meu programa, dividindo um pouquinho da sua história com as pessoas. Minha. E logo aqui no palco do Teatro Sala Marília Pêra, o antigo Teatro Petra Gold, que sempre nos recebeu e recebe, e que faz uma história durante toda essa pandemia. Isso aqui não parou. Nós somos verdadeiros, eles são verdadeiros guerreiros, pessoas comprometidas verdadeiramente são nossos com amigos a também. arte, com a cultura. São nossos amigos, são inclusive, nossos né? amigos. A gente está aqui O no André. palco do Petra Gold, né? Exato. Na Sala Marília Pêra, onde ele vai encenar a peça Luiz Gama daqui a pouco. E a gente quer mandar um beijo para o André. Fala aí, o André Junqueira e o El, que são também gestores daqui do Teatro Petra Gold. Toda a equipe Petra Gold, não. Antigo Teatro Petra Gold, que agora é Teatro se chama... Sala Marília Pêra. Exatamente. Toda a equipe, a Consuelo, o Valdeci, o Antônio. Nossa, são pessoas... Isso aqui é uma família. Família da arte, família do teatro, família da cultura. São. É isso? Mas o El Aguiar e o André Junqueira são empreendedores que agora estão administrando isso tudo, né? Perfeito. Um beijo a eles, querido. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Quero convidá-los para assistir essa peça
Agora nós vamos bater um papinho com a Soraya. Isso. Beijo grande. Querido, Muitíssimo que obrigado. honra tê-lo aqui. Honra minha, Malu. Muito obrigada, Amada. Del. Del Garcês, gente, venham assistir o Del Garcês, Teatro Sala Marília Pera, quinta-feira, 20h30. Obrigada, querido. E agora nós estamos aqui com Soraya Arnone, a companheira de cena do Del Garcês nessa peça linda. Vamos lá, conhecer um pouquinho mais dessa belíssima atriz. Bem-vinda, Soraya. Muito obrigada, Malu. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Querida, o prazer é nosso. Mas fala um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo maravilhoso que o Del Garcês já falou, a história de Luiz Gama, né, o primeiro advogado negro do Brasil, uma história assim tocante, emocionante, né? Foi um guerreiro, né? Sim. A gente estava falando que ele deveria estar nos livros de história, né? Quando a gente está estudando no primário, a gente deveria aprender sobre ele. Como é a emoção de fazer esse trabalho tão bonito, Soraya? É uma emoção incrível, né? Luiz Gama está em cartaz há 7 anos, né? Eu tenho a honra e o prazer de estar nessa equipe há 6 anos e meio, então cheguei já com o caminho um pouquinho trilhado, mas não tanto assim, né? São 6 meses de diferença. Chegar a esse elenco, a essa equipe, foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu estou cercada de pessoas incríveis, o Del é um companheiro de cena incrível, o nosso diretor Ricardo Torres, nosso produtor Antônio. E você trabalhava antigamente com a Nívia Ellen. Vocês sim. Era mais ou menos um rodízio, exatamente, né? E agora ela está nos Estados Unidos. Um beijo, Nívia. Nívia, beijo. E agora você ficou sozinha, exatamente, né? Representando esse personagem. Nós revezávamos, né? Revezamos durante bastante tempo. Não vou saber te precisar aqui quantos anos. A Nívia já está nos Estados Unidos, eu creio que deva ter uns 2 anos, né? Então, já deve ter. Eu lembro que ela casou logo no início da pandemia. Enfim, essa chegada assim, ao espetáculo, primeiramente foi assim, uma surpresa, porque quando eu fui convidada para fazer o espetáculo, eu não conhecia Luiz Gama, assim como grande parte das pessoas do público. E quando eu li a história, eu falei assim, meu Deus, sim. Como é que eu nunca ouvi falar desse cara antes? É o que aconteceu comigo. Porque a gente tinha que saber, não é possível, ele é um herói brasileiro, né? Exatamente, com uma trajetória dessa que serve de exemplo para qualquer cidadão, enfim, para qualquer brasileiro, brasileira. Um autodidata. Exato, né? E em tantos campos, né? Tanto no sentido de educar a si mesmo, no sentido de trabalhar por uma causa, de pensar coletivamente, né? Eu acho que Luiz Gama realmente ter sido nomeado posteriormente, né, advogado, herói da pátria, eu acho que são títulos extremamente pertinentes, assim, que fazem jus à história dele, né? Sim. Ao que ele nos proporcionou enquanto trajetória. E a emoção de estar no palco fazendo essa peça maravilhosa. Incrível! sempre incrível. Nesse espetáculo, o Del conduz, né, o personagem Luiz Gama, e eu vou entremeando essa história como narradora e contando, aparecendo também com outras figuras, né? Com outros personagens. Uma delas é a Luísa Maim, que é a mãe dele, né? E outras. Então, assim, a peça é um desafio em muitos sentidos, né? No sentido de narrar, que é um desafio para a atriz, né? Se fazer interessante, né? Durante essa narração, né? E criar esse tanto de personagens. Eu nunca fiz a conta exata, mas eu acho que são uns 7 ou 8 personagens ao longo da história, né? Então, tem aí um trabalho, né, de pensar cada um deles, Nossa. Né? É bem desafiador, assim. Mas eu já vi essa peça várias vezes, eu vejo a reação do público. Isso faz com que tudo vale a pena, né? Sim, com certeza. Casa cheia, as pessoas gritam. E no finalzinho ainda tem uma homenagem a Marielle, né? Exatamente. Marielle, uma das coisas que a gente procurou fazer ao longo do espetáculo, né? Luiz Gama, ele viveu no século XIX, né? E nós estamos no século XXI. A gente se propôs, né, muito pelo que foi colocado pelo Ricardo, né, que é o diretor do espetáculo, da gente fazer uma atualização, né? A gente faz esse mergulho lá no século XIX, mas traz aqui para o século XXI. E começou a surgir essa ideia de quem seriam, né, os atuais, né, Luiz Gama, né? Quem seriam essas pessoas que hoje, né? Exatamente, que carregam essa bandeira e que levantam essa história? Enfim, a Marielle surgiu como um desses nomes
E a gente tem a plena convicção de que não foi a única, né? Tem outras tantas pessoas que continuam contribuindo, né, para essa história, né? Pela luta contra o preconceito. Exatamente, né? exatamente. Que nunca devia ter existido. Exatamente. E querida, você, essa atriz linda e maravilhosa, além dessa peça, você também tem uma outra peça que você... Sim, eu estou estreando um trabalho novo, chama-se Casa Invadida. Nós estamos já com 4 apresentações marcadas, 15 de outubro no Centro Cultural Raul Leone, em Petrópolis. Dia 15 de outubro fazemos Arena de Cro, dia 20 de outubro, e depois aqui no Rio, a Glaucio Gil, dias 5 e 6 de Olha novembro. que memória boa, você podia ser atriz. Eu peguei a cola no celular antes de começar, foi por isso. É nada, excelente atriz essa menina, além de linda, talentosa. Muito obrigada. Querida, muito obrigada pela sua presença no programa Experiências, iluminando o nosso programa com esse lindo sorriso, com o seu talento, tá? E a gente está sempre no programa Experiências, toda quarta-feira às 19 horas, pelo YouTube, e toda quinta-feira, meia-noite, pelo canal 6 da NET, TVC Rio. Obrigada, querida. Obrigada a você, Malu, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, venham assistir a Soraya e o Del no Teatro Sala Marília Pera, toda quinta-feira, 20h30. Exatamente. Por pouco tempo, né? Curtíssima temporada. Obrigada, Bem, meu amor. Obrigada a você Obrigada, mais uma pessoal. vez. Obrigada, não percam, gente. o programa Tchau, tchau. Experiências, toda quarta-feira, YouTube, 19 horas, e toda quinta-feira, meia-noite, TVC Rio. Beijo, pessoal. Esse é Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou apenas Luiz Gama. O governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. O alferes Antônio Pereira Cardoso, negociante e contrabandista para quem fui vendido, comprou-me um lote de 100 e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois este era o seu negócio.